Oi pessoal do Cabelo Literária, tudo bem? O Oscar passou, todo mundo tinha lá suas apostas, obviamente a minha não foi a que ganhou, né? Tipo assim. Mas é mais ou menos sobre isso a minha indicação. É sobre o Oscar e sobre uma tendência que eu tenho notado em todos os filmes, principalmente nos que concorreram ao Oscar, né? Que a academia resolveu indicar. E principalmente ao meu queridinho da lista, que era o Boyhood, né? Que é a coisa do seguinte, é o c'est la vie, sabe? É a vida, acontece, vamos, sabe, viver e pronto, acabou. E o livro é sobre isso, sobre a vida, simples assim. Então, antes de mais nada, eu queria falar que esse Oscar foi um dos que teve mais indicações de filmes que foram adaptados de obras literárias, né? Na categoria de animação, por exemplo, se vocês acompanham o site do Cabelo, vocês devem ter visto que todos eram adaptações literárias e é um mais lindo que o outro, né? Eu queria até ter indicado algumas outras coisas, mas no final eu consegui fazer esse link e eu gostei muito desse link que eu vou fazer pra vocês hoje. Eu espero que vocês gostem do mesmo jeito que eu gostei. Por quê? A minha indicação dessa semana é Bonsai, do Alejandro Zambra, né, um autor chileno. Ele sempre publica pela Kozak Naif. Enfim, ele tem livros incríveis, maravilhosos, que provam que você não precisa escrever só calhamaços para ser um bom escritor. Todos os livros dele são pequenos, pelo menos a grande maioria, e nessa tendência aqui, né, de que ele nunca pega toda a página, enfim, e esse livro é sensacional. E por que eu falo que é ele que eu vou indicar, baseado nessa coisa de c'est la vie, essa coisa de a vida, e do Boyhood principalmente, né, que Boyhood é isso, pra quem não sabe, é a história do menino, né, e vai acompanhando toda a vida dele. E assim, tem altos e baixos, mas em nenhum momento alguém é perfeito, em nenhum momento quase não tem a jornada do herói ali, porque é ele, é a vida dele, pronto, acabou, né? Não tem muita coisa. Os pais, enfim, é ele vivendo, a gente vai acompanhando ele vivendo, é isso que é o legal do filme, e é isso que eu consegui enxergar em outros filmes também, mas nesse principalmente, e no Bonsai, que é a indicação literária. Totalmente, gente. Pra vocês terem uma noção, na quarta capa, o tradutor, que é o José Liviana, ele fala um pouquinho sobre o que é o bonsai, né? E ele termina com a seguinte coisa: um bonsai nunca é chamado de árvore bonsai. A palavra já inclui o elemento vivo. Uma vez fora do vaso, a árvore deixa de ser um bonsai. E é basicamente isso. Por que eu tô falando? Porque uma vez que a gente não vive, por exemplo, uma vez que a gente não tá vivendo a vida deixa de ser vida. Deu pra entender, mais ou menos? A vida é a vida mesmo, né? A vida acontece, só que ela depende da gente também. É por isso que ela é chamada de vida. Eu sei que parece uma brisa eterna, mas não é, gente. E é isso que esse livro trata. Para início de conversa, o livro já começa contando a história de um casal, que é o Júlio e a Emília. E aí no comecinho o autor já fala, olha, no final ela morre e ele fica sozinho. Ainda que, na verdade, ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília, e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Então, basicamente, ele já conta pra gente o que vai acontecer no livro. E eu acho que é por isso que eu gosto também, né? Porque aí não tem nem como falar que é spoiler, porque já falou na primeira linha do livro, na quarta capa, na sinopse, é essa a graça. Porque uma vez que você sabe qual é o final da história, você se apega aos detalhes, você se apega à vida dos personagens. E é basicamente isso. O livro não tem altos e baixos, porque o livro é a vida. Você vai acompanhando o Júlio e a Emília, que é um casal, como eles se conheceram, enfim, que não é nenhuma história sobrenatural, nem nada do tipo. Eles conheceram porque eles precisavam estudar para uma prova, que eles estudavam na mesma sala, foram estudar na casa de umas amigas gêmeas, e enfim, acabaram dormindo junto, e assim foi indo. Eles são leitores vorazes, né? Então tudo que eles fazem é permeado, é feito a partir da literatura que eles leem. Eles leem o tempo todo e eles dividem tudo isso. E inclusive o grande lance da obra também, né, é que tudo começa porque eles vão ler um livro e nesse livro, é um conto na verdade, nesse conto o casal
adota um bonsai, né, pega um bonsai e começa a ver que o relacionamento não tá dando certo, não tá indo, e que a tendência é que o bonsai morra, que o relacionamento deles morra assim como o bonsai vai morrer. Então o que eles fazem? Eles pegam um bonsai e misturam com várias outras plantas iguais, com vários outros bonsais, para não saber qual que é que vai morrer e o relacionamento deles não ir junto. E é a partir dessa leitura que eles começam a analisar o próprio relacionamento, no caso o Júlio e a Emília, né? Enquanto eles estão lendo esse conto, eles começam a ver, tipo, nossa, o que a gente está fazendo da nossa vida? E eles vão vivendo mesmo assim, eles vão tentando mesmo assim, às vezes eles tentam, às vezes eles não tentam, e você vai se apegando a esses detalhes e vai vendo a vida, e você não, assim, você não chora, você nem tem, porque é a vida deles, é unicamente isso. Assim como a nossa vida. É tão real, tanto é que uma parte do livro o Alejandro Zambra fala assim, a Emília e o Júlio, eles não têm uma coisa de somos uns personagens, porque eles não são personagens, eles são reais, eles existem e eles estão vivendo a vida deles. Porque é isso que o autor quer que a gente faça, que a gente não encare os dois como um personagem, eles só estão vivendo, assim como a gente. O livro é super curto, como eu disse, ele tem essa coisa de ser, né, no meio da página, enfim, ele passa muito rápido, são 100 páginas, se eu não estou enganada. E aí, assim, são várias coisas que eu queria ler, sabe? E, por exemplo, uma parte aqui que eu até separei para ler para vocês, eles falam assim, ó, que eles estão lendo um livro que chama No Caminho de Swan. E aí eles pararam esse livro na seguinte frase: não é porque se sabe de uma coisa que se pode impedi-la, mas temos pelo menos as coisas que averiguamos. Se não entre as mãos, ao menos no pensamento. E ali estão à nossa disposição, o que nos inspira a ilusão de exercer sobre elas uma espécie de domínio. Então, assim, até ele cita isso na orelha do livro, né? Porque ele fala assim, a gente sabe que a Emília vai morrer, a gente não vai conseguir dominar isso. Não é porque a gente sabe que a gente vai conseguir controlar, mas é bom a gente pensar nisso. E quando eles estão lendo esse livro, eles ficam pensando e discutindo sobre isso. O quão bom é a gente tentar controlar a nossa vida, tentar falar assim, eu vou fazer isso, mas porque assim eu vou conseguir evitar que tal coisa aconteça. Mas é a vida, a gente, c'est la vie, a gente tem que viver, sabe? E pronto, acabou. E não tem mais o que falar desse livro, gente. Aliás, tem uma coisa assim. Esse livro é um livro de alta literatura, enfim, né? Não é um romance comercial em si. Mas tem tanta citação de escritor e a vida deles é permeada por essa coisa de escritor, inclusive depois que eles se separam, né? O Júlio, ele tem uma coisa que é meio que ele conhece um escritor que ele é muito fã, e ele começa a fazer um trabalho para esse escritor e começa a permear a vida dele também com as frases desse escritor, que me lembrou muito, em várias vezes, me desculpem, acadêmicos. E é isso que eu tenho, é bom eu falar isso num vídeo, que eu tô falando sobre o Oscar, sobre justamente a academia, e depois eu falar, né, sobre a academia também. Me desculpem, acadêmicos, mas me lembrou muito John Green no A Culpa é das Estrelas, porque é isso, né, que o John Green vai fazendo no livro dele, ele vai citando outros autores, né, a grande parte das frases no livro do John Green são de outros autores que, enfim, a personagem principal gosta e tal, e a gente vai acompanhando isso e vai colocando na vida deles, e o John Green também consegue fazer isso muito bem, né? Apesar de que no John Green tem altos e baixos, é a vida deles, entendeu? Não tem mais o que fazer, é a vida, a gente tá vendo a vida. E eu acho que é isso que os livros fazem da gente, e é por isso que o Alejandro Zambra colocou nesse livro tanta literatura, tantas outras literaturas, porque enquanto eles vão lendo, eles também vão analisando a vida de outras pessoas, enquanto a gente está analisando a vida deles, sabe? C'est la vie. É basicamente isso. Esse é o livro que eu tinha pra indicar. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam Boyhood, que vocês vão entender um pouco mais do que eu tô falando. Leiam esse livro. É um livro um pouco adulto, tá? Ele fala muito sobre sexo, então eu não sei até que ponto, né? Eu não quero que nenhum pai venha aqui depois falar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que esse vai ser o vídeo mais curto. Espero que seja. Um beijo e tchau! E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para ajudar a gente. E para mais conteúdo sobre literatura, entra lá no nosso site, ok?